Luan Michael, a galera cornetando bastante o Michael. Michael vai ser um tópico à parte aqui da nossa resenha, a gente vai falar bastante do Michael. O Edmilson Batista falou, ó, Mateuzinho e Michael são muito ruins. Aí o Gustavo falou, ó, Goiás é muito ruim, não tem como. A galera... Assim, ó, a crítica aqui no chat é o Michael. Então, vamos levantar esse debate aí, que a galera quer falar do Michael. Eu vou voltar aqui com a Mari e, assim, me chamou a atenção, né, essa insistência no Michael, né? A gente viu que por que eu posso destacar aqui? Matou várias jogadas, finalizações absurdamente ruins, né? Acho que nem na pelada lá em São Gonçalo, que eu jogava lá em São Gonçalo, teria talvez uma atuação tão ruim como a do Michael hoje. Mas eu não sei se pra Mari, Mari, por que você acha que o Domi insistiu tanto na permanência do Michael, tirou o Gerson? Acho que também por questão física, o Gerson vem aí numa batida de vários jogos seguidos aí, comandando o Flamengo e jogando bem alguns, oscilando também, mas e manteve o Michael, que sem dúvidas alguma, né, o Mateuzinho também foi muito mal, mas o Michael deve ganhar disparado com certeza, né? O Michael ganhou disparado. E assim, por conta da atuação do Michael, eu até alivio um pouco a atuação do Mateuzinho, porque em vários momentos o Mateuzinho tentou fazer jogada com o Michael, só que assim, ou ele não recebia a bola ou o Michael não dava prosseguimento. Mas tirando o fator Michael, eu acho até que o Mateuzinho não conseguiu se recuperar no segundo tempo. O Flamengo deu campo pro Goiás explorar o contra-ataque, né? Porque ficou ali batendo. Alguns momentos afunilou demais, né? Tentou muita jogada pelo meio e a jogada era pelas pontas, por isso que eu senti um pouco de falta do BH nesse momento, de afunilar, de abrir mais, né? De ir mais na linha de fundo ou de fazer jogada de ultrapassagem com o Felipe Luiz, né? Para poder abrir mais a defesa do Goiás. E o Michael, cara, não conseguiu fazer isso de jeito nenhum. E assim, eu até acho que o Domi, ele mantendo o Michael, mesmo ele não tendo uma boa atuação, ele desgastou a imagem do jogador. E dele também, né? Porque mostra que ele não tem leitura de jogo ou que ele é um cabeça dura. Né? Porque se ele colocasse o Lincoln no lugar do Michael, ou se ele colocasse o Vitinho no lugar do Michael, já seria alguma coisa. Pelo menos, ó, o cara não tá jogando bem, eu tô tirando, vou tentar outra coisa. Né? Então, assim, mas ele foi teimoso e deixou o Michael lá, né? E de forma desnecessária. É o que a gente sempre comenta aqui com relação ao Domi, né? Essa questão da leitura de jogo, essa questão da tomada de decisão. Aí depois ficou dando showzinho na beira do campo por conta por conta do tempo de acréscimo. Mas o que ele tem que fazer mesmo, que é mudar o time, acertar o time, ele não fez hoje, né? Então, se não fosse o Pedro, estava ruim. Agora sim, a comissão técnica tem que ter uma conversa ali com o Michael, né? Pegar esse jogo, pontuar algumas coisas, mandar para o Michael olhar 24 horas tudo que ele errou, principalmente aquele lance que a bola sobra ali na grande área para ele, na pequena área para ele, na grande área mesmo, e ele não chuta, não acontece nada, fica parado, acho que se assustou com a bola e vem a zaga do Goiás e tira. Então, assim, hoje ele é um jogo que ele tem que pegar, pontuar ali tudo que ele errou, né? Todos os exemplos negativos do que não fazer ele fez hoje, né? Foi afobado, foi displicente em alguns momentos, correu errado, a tomada de decisão foi péssima, as finalizações foram horríveis, Inclusive, Mari, só né? pra confirmar, eu acho que foi a primeira vez que o Michael permaneceu os 90 minutos em campo, né? Acho que é a primeira vez. Pois é, então assim, eu vou manter para o cara ganhar confiança. Mas o cara não tá numa noite boa, nada tá dando certo. Ele também não tá fazendo nada certo. Eu vou manter o cara para expor ele a uma enxurrada de críticas, como está acontecendo agora na internet, em todos os programas, que ele simplesmente não acertou um lance. Ele não acertou um lance. Me mostra aí no replay a produção.
né, que faz o compacto do jogo, se tem algum lance que o Michael acertou alguma coisa. Então, assim, é complicado. Eu falei que no pré-jogo que o Michael seria titular e seria aproveitado em pelo menos, sei lá, meia dúzia ou 10 times da Série A. No próprio Goiás ele seria protagonista, como ele era a temporada passada, entendeu? Mas era uma outra forma de jogar. Então, assim, ou o Flamengo entende que contratou um jogador que precisa ser aprimorado e faz com que a comissão técnica trabalhe isso, ou cara, é difícil. Ele tem potencial, ele tem. Mas desse jeito, assim, sem comando, desculpa, sem comando, né, não dá. Joga ele lá e ele que resolva. Acho que não dá, não. Eu vou dar uma lida aqui no chat antes de chamar o Nazário pra analisar, né? A gente falou até bastante do Michael, dessa oportunidade que ele tá batendo, mais essa oportunidade de iniciar uma partida pelo Flamengo. E claro, torcendo sempre pelo jogador, tá com a camisa do Mengão. E, ó, o Vicente Flá tá comentando aqui, ó, Michael é o Rodinei desse ano, só serve para animar o vestiário. Ó, Orsino Bento, o Goiás, não entendi nada aqui. O Goiás, o Goiás é a baba da Série A, só vai dar pontos pros adversários. Força Mengão e Vila Tigrão, não entendi aqui, Tigrão que é isso? Aqui é Urubu, pô. Mas, ó, realmente, ó, o Goiás vendeu caro, né, cara, os 3 pontos aí pro Flamengo. O Danilo Gomes falou, ó, Lincoln nem triscou na bola. Cara, o Lincoln não entrou tão bem, mas o Michael tava tão mal, como a Mari até lembrou, né? A atuação do Michael era tão ruim que ofuscou a atuação do Mateuzinho, que não foi bem, e ofuscou todas as demais atuações que também não foram boas, né? Tem outros jogadores que a gente pode destacar aqui também que não fez uma grande partida, mas o Michael conseguiu superar, assim, de forma absurda. Ó, o Enio Eduardo Lima Lopes, ele falou o seguinte, Michael no Goiás, onde foi revelação do campeonato, não jogava sempre pela esquerda, pode ser isso. Bom, se lá ele jogava assim, você nem que tem aquilo, né? Jogar lá é uma coisa aqui, mas se o cara, lógico, começou jogando lá, se destacou jogando pela esquerda... Só respondendo, Túlio, no Goiás ele jogava pelas duas pontas. Então Ele tinha aí, liberdade para jogar tanto numa ponta quanto na outra. Então, aí, ó, o Ney Rafael falou o seguinte, Michael bom era o Michael Jackson, que aí não é Michael, é Michael, olha meu inglês, Michael Jackson. Hoje o Michael tá Michael Jackson, vai faltar fazer aquele moonwalker, né? Receber a bola e ir pra trás, assim, ó. Que tá de brincadeira, né? O Sérgio Beato, sempre aqui com a gente, um abraço aí pro Sérgio, ele falou o seguinte, Domi deu uma de Domi, insistiu com o Michael tendo os crias, pôs o Lincoln tendo o Vitinho, que já jogou de meia, né? E até a gente vai até falar dessa mudança do posicionamento do Lincoln ali, porque o Domi hoje não fez muitas alterações, a gente vai até falar disso também. O Romilda Ribeiro falou o seguinte, o maior problema do Flamengo hoje é técnico, tem que mandar embora. No caso, o técnico do Domi tem que mandar embora, é isso? O Erivaldo Carlos falou, Michael, ele é assim, ele brinca demais, mas ele tem que jogar mais. Sim, tem que jogar mais, com certeza. Bruno Paz falou, para ser campeão precisamos melhorar, estamos sofrendo muito para vencer os jogos. O Vicente Flá destaca, eu até falei isso, né? O Rafa tinha me perguntado, pô, quem você mudaria e tal? Eu falei, né? Porque como o Vitinho também é um nome muito polêmico, eu tiraria o Michael, colocaria o Vitinho, o Vicente Flá falou, eu queria o Vitinho já no intervalo. Nazário, o que explica essa atuação bizonha? Porque assim, né, a gente não tá falando só que o cara jogou mal, teve várias bizonhices, vamos dizer assim, que o Michael protagonizou ao longo, principalmente do segundo tempo. E por que o Domi insistiu tanto nele, cara? Eu acho que, de repente, ele, quando olhou para o banco, ele viu Vitinho, Lincoln e Lázaro, né? Eram as peças que poderiam entrar, porque, por exemplo, não tinha sentido tirar o Felipe Luiz e botar o Ramon ou botar o René. Não tinha sentido tirar um zagueiro. Então, tinha o PP também. Ele olhou e viu o PP, viu o Vitinho, viu tinha um Lázaro também. E viu o Lázaro. Então eu acho que diante do jogo, como começou a se desenhar, e o Flamengo martelando, eu acho que, por exemplo, se ele tira o Michael e coloca o Vitinho, eu acho que o Vitinho, o Michael errou tudo, mas ainda estava nos 220 volts do jogo. O Vitinho, se entra com 110, a gente ia também passar raiva. E de repente a gente ia falar, porra, tirou meia dúzia para botar o 6.
O Lincoln entrou e a gente, né, viu que não conseguiu encaixar. Não sei se o Lázaro, de repente, faria história nesse jogo. Tampouco o PP, porque o meio-campo, a gente viu que mais uma vez, vou falar, eu não gostei do posicionamento do Gerson. O Gerson não sabe jogar de costas para o gol. Tanto é que o primeiro gol saiu, o Gerson, na velocidade, abre para o Bruno Henrique e o Bruno Henrique cruza a bola para o Pedro. Nessa jogada, com essa intenção, o Gerson rende. Agora, ele abrir, ficar de costas para o gol, receber, dar o corpo, prende a bola demais, perde o time da jogada. E a gente viu no jogo passado e nesse jogo, não dá certo. Não entendi o posicionamento do Gerson. Ele tinha que estar mais recuado para tentar trabalhar a bola ali com o Thiago e aí sim olhar para um Bruno Henrique, colocar uma bola em profundidade para o Michael, embora ele tenha sido acionado 200 vezes, mas ele não conseguiu render. Acho, inclusive, que ele estava muito ansioso. Não sei se em função da primeira vez de enfrentar o Goiás, o fato é que ele não conseguiu. Não era a noite dele, não tem jeito, não era a noite dele. E como o Flamengo hoje, o jogo se transformou um ataque contra a defesa após os 20 minutos do primeiro tempo, a gente começou a ver que o Flamengo tinha toda a sua falha, todo o seu problema estava do meio para frente. A gente viu uma defesa que estava ali sem ser muito incomodada, embora o Goiás em alguns momentos chegou bem, e aí o Neneca fez boas defesas, 2 ou 3 boas defesas, uma na falta, depois um chute que deram, uma cabeçada, não lembro, mas o fato é que o Flamengo do meio para frente ficou previsível. Não tinha velocidade, não tinha criatividade, automaticamente quando abria a bola, pegava a bola, cruzava para dentro da área. Ou então tentava chegar por dentro, mas com tudo congestionado, não tinha sucesso. Então o Flamengo faltou alguém de criatividade. Não sei se de repente o PP entraria e teria essa lâmpada de criatividade para dar uma movimentada no jogo. Esse é o tipo do jogo que se o Everton Ribeiro e a Arrascaeta estão no banco, se eles entrassem, ia mudar completamente a dinâmica do jogo, ia mudar completamente o posicionamento do Flamengo dentro de campo ofensivamente. Mas... Nazário, antes de você terminar, só para você complementar com essa pergunta aqui do Enio, já aproveitar, o Enio Eduardo Lima ele perguntou o seguinte: Nazário, daria chance pro Lázaro com o Gerson na posição dele, ou seja, o Gerson ali de segundo volante, e se você daria essa oportunidade com o Lázaro, com o Gerson na sua posição original, no caso? Não entendi como é que é o Gerson com o Lázaro? Se você daria uma oportunidade ao Lázaro com o Gerson jogando na sua posição original, que é de segundo volante. Ele ia ter que... Na verdade, o que eu acho, até me intrometendo aí na pergunta do amigo... Pode falar. É que o problema do Domi é que ele não quer abrir mão do 4-3-3. É por isso que ele manteve os 2 pontos, ele não quer abrir mão. Como tem um amigo aqui no chat que passou aqui rápido, ele no New York City, tá aqui, Douglas Twist, no New York City lá dos Estados Unidos, ele não mudava o jeito do time jogar. Então ele não quis abrir mão dos 2 pontos. Agora, se ele quisesse abrir mão dos 2 pontos e fazer um 4-4-2, ou deixar o Pedro mais na frente e reforçar o meio campo, ele tinha como fazer, tanto com o Lázaro, tanto com o Lincoln, entendeu? Podia fazer o Lincoln de segundo atacante e botar o Gerson um pouco mais pela direita, ou o Thiago mais pela direita e o Gerson mais centralizado e o BH um pouco mais para a esquerda. Podia ter feito o BH de segundo atacante, que ele já jogou assim com o Gabigol várias vezes, e colocar o Lincoln um pouco mais para trás ou na ponta direita. Então, assim, ele poderia ter feito muitas coisas. Poderia ter colocado o Lázaro mais na frente como meia mesmo, mas assim, ele não abre mão do 4-3-3. Por isso que ele não tirou o Michael. Eu acho que hoje ele não abriu também em função do posicionamento do Goiás, né? Porque o Goiás, pelas alas, estava uma avenida. Só que a gente não tinha ninguém qualificado para jogar pelas alas do campo. O Bruno Henrique muito sozinho, e a gente sabe que o Bruno Henrique ele precisa de alguém para chegar perto dele ali e fazer um 2. Ou então alguém para fazer uma triangulação entre ele na oportunidade, o Arrascaeta e o Felipe Luiz, uma passagem, um 2, e aí a coisa fica mais para ele, fica melhor, porque o Bruno Henrique, ele é de receber a bola em lançamento, ou aquele toque que você dá para frente,
ele ganha na corrida, dá o tapa e vai para dentro. Ou dribla para bater, ou ele dá a assistência. E hoje ele estava muito naquela de pegar a bola e aí ele olhava para frente. Não tinha ninguém, ele cortava para dentro. Aí no momento que ele cortava para dentro, já tinham 3 na frente dele. E aí a coisa ficava tão tumultuada que teve uma jogada que quando ele ameaçou botar para dentro, o Felipe Luiz passou pelo corredor e ele deu um toquinho e quebrou a defesa toda. O Felipe Luiz conseguiu cruzar, chutou a bola e pegou na rede pelo lado de fora. Mas, insistentemente, estava todo mundo caindo para o meio. E por dentro, estava muito difícil, estava congestionado. E o Flamengo não tinha ninguém que tivesse a criatividade para poder conseguir quebrar essas linhas. O tumulto generalizado no meio e ninguém pensante para poder fazer isso. E o Gerson, repito, estou sendo chato, mas o Gerson rende melhor aqui atrás, daqui, indo para frente, para armar. Ele na frente não é a mesma coisa. E aí a gente perde um posicionamento, uma peça importante. A gente perde um cara de talento que está ali para criar, só que ele está se jogando na frente. E aí o Flamengo perde e perde muito.